lavou, nos purificou, nos redimiu, nos comprou. Ah, sim, Senhor, nós te exaltamos essa noite. Obrigada, Pai, pela tua palavra e pelo teu Espírito. Obrigada pelo nome de Jesus que nos foi dado, o nome que está acima de todo nome. Ah, nós te agradecemos, Senhor, pela tua unção que nos ensina todas as coisas essa noite. Obrigada, Senhor, por noite de salvação, noite de cura, noite de libertação, noite de crescimento. Nós estamos certos de que não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dizer isso comigo? Eu estou certo que eu não vou sair deste lugar da mesma maneira que eu cheguei. Diga assim comigo: eu estou pronto para receber a semente da palavra de Deus. Eu declaro que o meu coração está aberto, a minha mente está alerta, os meus ouvidos estão atentos. Eu vou receber a palavra de Deus e a minha vida nunca mais. Olha para o seu irmão e fala: nunca mais. Diga para o outro irmão: nunca mais será a mesma, em o nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Pode sentar. Glória a Deus. Que alegria, queridos, estar aqui com você essa noite, poder repartir a palavra de Deus, o pão da palavra, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E eu sei, querido, que nós vamos sair daqui melhores do que nós chegamos, amém? Nós estamos na última noite do tema, justiça e salvação. E eu queria compartilhar com vocês que, de fato, o que tem levado o homem à condenação, o que faz um homem estar perdido, o que faz um homem ter morte eterna, o que faz um homem estar separado de Deus e ir para o inferno, não é o pecado de mentir, roubar, se prostituir, matar. Todas essas coisas são de fato terríveis, mas o pecador, ele peca porque isso lhe é próprio, faz parte da sua natureza. Não é o que ele faz que o leva à morte eterna, a viver eternamente separado de Deus. Mas eu quero começar falando para a gente ir construindo o que a gente vai mergulhar aqui essa noite, no que a gente vai se aprofundar, contando para você um breve testemunho. Quando eu era adolescente, eu cresci na igreja, eu sou filha de pastor, eu cresci na igreja evangélica e eu nunca me desviei. Mas quando eu era adolescente, a igreja do meu pai é uma igreja bem missionária. Hoje é Verbo da Vida, já faz 6 anos, mas antes era um ministério independente. E quando eu era criança, a gente tinha muitos missionários que sempre iam lá e davam testemunhos. E sempre aquilo queimava no meu coração. Eu achava maravilhoso ouvir a história dos missionários. Mas eu me sentia um pouco incompatível no serviço ao Senhor, mas até na salvação. Porque eu pensava assim: meu Deus, eu nunca vou ter um bom testemunho para contar. Porque eu nunca me desviei. Eu acho que eu vou precisar me desviar, fazer alguma coisa bem terrível e depois me arrepender para eu dizer: eu era terrível e Jesus me salvou. Mas sabe, depois, graças a Deus, o Espírito Santo e a própria igreja foi me ajudando, minha família me conduzir e entender que o meu grande testemunho é dizer para você que você pode olhar para mim e entender que aquilo que a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E ainda quando ela for velha, não se desviará dele.
sabe? E eu quero dizer para você, os seus filhos, eles não precisam se perder. Os seus filhos, eles não precisam se desviar. Eles precisam entender que eles precisam de salvação. Não por causa de coisas terríveis. Apesar de que todo homem pecou. Todo homem pecou e por isso ele foi destituído da glória de Deus. Mas eu estava falando que o meu desejo era ouvir aqueles missionários e eu também poder falar. Eu tenho um grande testemunho, eu tenho uma grande experiência com Deus. Você entendeu o que eu quis dizer? Mas a nossa grande experiência com Deus é exatamente isso, a nossa salvação. O dia que a gente nasce de novo, o dia que a gente muda de natureza. E eu quero dizer para você que lá em João, eu queria que você abrisse esse texto comigo. João 16 fala sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus está dizendo o porquê ele viria. João 16, eu vou ler do versículo 7. O texto diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Então o Espírito Santo, querido, ele está aqui para convencer todo homem do pecado que faz ele viver morte eterna se ele não se arrepender. E que pecado é esse? O pecado de não crer em Jesus. Esse é o pecado que leva o homem à condenação eterna. É por isso que por melhor que a pessoa seja, se ela não nascer de novo, ela não tem salvação. Por melhor que ela seja, você conhece alguém que você fala, meu Deus, essa pessoa tem um caráter tão bom, só falta ser crente. Você conhece alguém assim? Falta tudo. Só falta receber Jesus, falta tudo, porque se o coração dela parar, ela está condenada à morte eterna. Viver eternamente em tormento. Você acha que a vida pode ser difícil aqui no mundo? Você não sabe de nada, querido. Fogo, enxofre e ranger de dente. O negócio pode ser terrível pela eternidade. Mas Cristo nos resgatou do império das trevas, para que nós pudéssemos viver diante de Deus, sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, como se o pecado jamais tivesse existido. E tudo isso que eu estou falando para você, não é uma desculpa para você pecar, não. Porque, de fato, se você não entender que o pecado de não crer em Jesus, que leva as pessoas à morte eterna, à condenação, ao inferno, de uma forma mais simplista para dizer para você, e popular, né? Tem gente que vai pensar assim, então tá bom, eu vou crer em Jesus, e eu vou viver a minha vida no pecado. Uma pessoa que pensa assim, ela nem nasceu de novo. Porque quando você nasce de novo, a sua natureza muda. O pecador peca porque ele é próprio. Ele mente e ele acha que é a mentirinha do bem. Mas você mente e você fala, ai meu Deus, o que é que eu fiz? Você estaciona, e crente não presta para pecar, não sei o que você já percebeu. Todo mundo para o carro no lugar errado. Você para o carro no lugar errado, a polícia te multa. É ou não é? É. Sabe por quê? A gente não presta para pecar. Não faz parte da nossa natureza. O peixe nada, a ave voa. O Filho de Deus, o justo, vive para a justiça. Porque nos é próprio.
Existia mesmo algo que era contrário a nós. Lá em Colossenses 2,14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contrária a nós, contra nós, nas suas ordenâncias, a qual, de alguma maneira, nos era contrário, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Querido, Jesus, Ele pagou o preço por nós, e o diabo tinha uma lista contra nós. Eu quero dizer assim, talvez você fale, não, mas eu tinha uma vida, antes de Jesus mesmo, eu tinha um bom caráter. Mas você pecou, querido. E o seu pecado, não foi o pecado de Adão, foi o pecado do seu pai, foi o seu pecado, que um dia fez com que você morresse espiritualmente. E um dia você precisou se arrepender e crer em Jesus, que Ele é o único e suficiente Salvador, que aquele sangue derramado na cruz foi por você. E quando você creu que Jesus morreu e ressuscitou, você recebeu vida. Um dia eu estava conversando com Samuel, ele tinha 4 para 5 anos, e eu falei para ele assim: Samuel, quando você nascer de novo, quando você conhecer Jesus, ele parou, me interrompeu, ele disse assim: eu nasci de novo, eu conheço Jesus, eu nasci de novo. E eu virei para ele e falei assim: é mesmo? Como é que você sabe? Ele disse: eu creio que Jesus morreu, e que Ele ressuscitou, e que Ele está vivo. Eu falo: você nasceu de novo. É assim que a gente nasce de novo. Você sabe porque sabe. Pode ser quem for, chega para você e fala: você precisa nascer de novo. Você fala: peraí, eu já nasci de novo. Eu sei quem é o meu Pai. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei porque sei. Amém. Tinha um escrito contrário a nós, mas Ele pagou o preço. Agora, não é justo a gente viver de qualquer forma depois de tão grande salvação. Em Provérbios, eu gosto muito desse versículo, ele fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A justiça de Deus nunca foi e nunca será uma desculpa para você viver em pecado. Pelo contrário, você olha para Deus, você olha para Jesus e você fala: é tanta misericórdia. Não tinha nada que eu ou você pudéssemos fazer para nos colocar diante de Deus nessa posição. Não tinha nada que ninguém pudesse fazer, a não ser o próprio Deus, enviando o seu Filho Jesus, para me resgatar, para te resgatar. Como está escrito lá em João 3,16, o que está escrito lá? Vamos lá, você sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o preço da justiça. Você é pai e mãe? Quem é que é pai e mãe? Você daria o seu filho por um inimigo? Nós éramos por natureza inimigos de Deus. Filhos da ira. Olha como é o amor de Deus. Ele deu o seu Filho unigênito. Ele só tinha um. Mas Ele deu. Sabendo que Ele plantaria o unigênito, mas colheria muitos filhos. Porque todo aquele que nele crê, recebe o poder. João 1,12 diz: mas todo aquele, quantos receberam, deu-lhes o poder para serem filhos de Deus. Você recebe um poder quando você crê em Jesus. Um poder que só Ele pode te dar. Uma transformação de dentro
para fora. A gente acabou de viver o treinamento no ministério, sexta e sábado agora. Eu trabalho com a coordenação das escolas bíblicas. E nós acabamos de viver um treinamento com o pessoal que trabalha com os presídios, com o Rema no sistema prisional. Nós temos hoje 22 unidades funcionando em todo o Brasil. E sabe que a gente escuta de todos os diretores? Eu não conseguia fazer o que vocês fazem. Porque existe uma transformação quando esse povo começa a estudar nessa escola. Algo acontece, o comportamento muda. A linguagem muda, a forma de agir muda. Sabe por quê? Porque o Estado não recupera, mas a palavra de Deus, a vida de Deus, o poder de se tornar uma nova criatura, a justiça de Deus transforma o homem de dentro para fora, querido. De dentro para fora. E é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Se você tem um parente que não crê em Jesus, você pode orar, falar: Espírito Santo, convence, levanta homens e mulheres cheios da palavra e do Espírito para chegarem até o meu filho, até minha filha, até o meu parente, o meu tio, o meu sobrinho, seja quem for, e você fala: convence, Espírito Santo, faça o seu trabalho, Espírito Santo, eu confio no seu trabalho, Espírito Santo, convença do pecado, convença da justiça, convença do juízo. Levante homens e mulheres para pregar para o meu parente. Você que tem alguém que precisa de salvação na sua família, vamos fazer essa confissão? Coloca a mão no seu coração agora mesmo. Pensa aí no seu parente, você pode até falar o nome dele. Fala: Espírito Santo, eu confio no seu trabalho. Fala: Pai, levanta homens e mulheres cheios da palavra, cheios do Espírito, para pregar para esse meu parente. Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque salvação chega na minha casa, salvação chega na minha família, salvação, porque eu estou em aliança contigo, e eu confio no ministério do Espírito Santo. Amém? Agora ele não trabalha sozinho, ele trabalha através de nós. É por isso que eu estou dizendo: ore, levanta, Pai, homens e mulheres cheios da palavra e do Espírito, enquanto o teu Espírito vai poder trabalhar. Amém? Uma mudança de natureza. Foi isso que eu e você vivemos. E eu quero dizer para você, quando a gente entende tudo isso, a gente para de mendigar, de agir como Deus, como se Deus fosse um velhinho de barba branca, que fica sentado no trono. Gente, Deus não é chato desse jeito, que fica lá sentado, pronto para se levantar e dar uma cajadada na sua cabeça, porque você fez uma coisa errada. Esse não é o nosso Deus. Ele não é esse velhinho zangado. Ele é um pai de amor. Ele é aquele que deu o seu único filho para morrer pelo inimigo, para que o inimigo se tornasse filho também. E foi isso que aconteceu. E Deus, esse Pai amoroso, Ele nos colocou diante dEle, numa posição sem medo, sem culpa e sem complexo de inferioridade. Quando você entende isso, você para de chegar diante de Deus dizendo: Pai, eu sou um verme. Pai, eu não valo nada. Pai. E você começa a viver exatamente isso aqui que está escrito em Hebreus. Olha o que está escrito, Hebreus 4:16. Fala assim: acheguemo-nos, pois, com
confiança. Acheguemo-nos, pois, com confiança, junto ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Como? A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando você entende que o que Deus fez por você, a posição que Ele te colocou. Sabe, Jesus, Ele mesmo disse em João 16, 27, Ele fala assim: pois o próprio Pai vos ama, visto que me amastes e crestes que eu saí de Deus. Você pode se achegar ao trono da graça com ousadia, porque o mesmo Pai que amou Jesus, você acredita que Deus Pai amava Jesus? Ele ama você também do mesmo jeito, porque você creu que Deus enviou Jesus. O mesmo Pai vos ama. O mesmo Pai vos ama. A consciência do amor de Deus, querido, precisa ser aumentada no meu e no seu coração. A consciência da justiça precisa ser aumentada no meu e no seu coração, para que a gente faça exatamente isso. Acheguemo-nos ousadamente. Quem se acha um verme, quem se acha um pobre pecador, quem se acha um miserável, não consegue se chegar diante de Deus com ousadia. Chega diante de Deus e fala: Senhor, se o Senhor quiser, se der para fazer alguma coisa, ajuda aí, Senhor. É essa a oração de quem não sabe que é justiça de Deus. Eu cresci na igreja, mas eu não cresci com essa consciência de justiça. E quando eu era pequena, eu aprendi a orar assim: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, pelos que eu cometi, pelos que eu ainda nem cometi, pelos que eu fiz consciente, pelos que eu fiz inconsciente, mas me perdoa, eu sou pecadora. E sabe o que isso me fazia? Não ter ousadia, muitas vezes. Quando um demônio se manifestava, ficava aquela coisa assim: meu Deus, será quem vai? Porque tinha medo. Quando a consciência de justiça chega no seu coração, você não tem medo do diabo, você não tem medo do inferno inteirinho reunido, querido. Você sabe quem é o seu Pai, você sabe quem é por você, você sabe que de fato o maior habita em você, e que por pior que tenha sido o seu passado, Ele te lavou pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É tão poderoso, é tão precioso esse sangue, que Ele não tirou só o pecado de um ou outro, Ele tira o pecado do mundo. Basta o mundo todo crer em Jesus. E é esse o nosso desafio agora. Uma vez nascido de novo, nós não podemos nos calar, nós precisamos anunciar tão grande salvação. Acheguemo-nos ousadamente junto ao trono da graça, a fim de encontrarmos misericórdia e graça em tempo oportuno. Em tempo oportuno. Deus não tarda não, querido. Aquela história, Deus tarda, mas não falha. Vocês falam esse ditado aqui? Graças a Deus. É lá da minha terra. Deus, e vem com R assim, bem comprido. Bem comprido não, bem enfático. Deus tarda, mas não falha. Tá? Segundo Tiago, é perigoso vocês darem um nó na língua. Deixe só para os profissionais do R. Mas isso não é verdade. Deus nos ajuda em tempo oportuno, em tempo oportuno, em tempo oportuno. Ele está pronto para te livrar, Ele está pronto para te curar, Ele está pronto para te fazer prosperar, Ele está pronto para livrar os seus filhos, Ele está pronto para guardar a sua casa, Ele está pronto, querido.
Mas você precisa fazer a sua parte, se achegar ousadamente. E como é que se achega ousadamente? Você chega: Pai, obrigada, eu estou diante do Senhor. Eu estou diante do Senhor sem medo, culpa, complexo de inferioridade. Como se o pecado nunca tivesse existido, porque o sangue de Jesus me lavou. Ele me purificou. Amém? Você precisa falar isso em toda oração? Fale se você quiser. Mas se você não quiser, só a consciência de você chegar e falar: Pai, obrigada, porque o Senhor me escuta. O Senhor sempre me ouve. É essa a ousadia. Quando Jesus falou: o mesmo Pai te ouve, Ele queria que eu e você tivéssemos essa ousadia. Que Ele teve diante do túmulo de Lázaro, que já estava lá fedendo. E as pessoas diziam: mas já passou 4 dias, está fedendo. Ele levantou as mãos e disse: Pai, você sempre me ouve. É essa ousadia que Deus quer ver em você. Sabe quando você sai do médico com um diagnóstico terrível, e você, em vez de ficar desesperado, você levanta as suas mãos e fala: Pai, o Senhor sempre me ouve. E porque o Senhor me ouve, eu sei que o seu poder opera em mim, a sua palavra funciona em mim, e o meu corpo vai voltar em ordem. Você vai encontrar graça e misericórdia em tempo oportuno. Eu quero declarar livramento chegando na sua casa. Livramento. O socorro de Deus em tempo oportuno, só porque você está entendendo que você está numa posição diante de Deus, de filho. Você que é pai e mãe, todo mundo é filho, né? Você não fica constrangido de abrir a geladeira na casa do seu pai e da sua mãe. Você não vê o seu filho constrangido de você pagar as contas dele. Você não vê o seu filho constrangido. Pelo contrário, às vezes você pode fazer uma comida, não é a preferida dele, e fala assim: eu queria comer outra coisa. É ou não é, gente? Por quê? Porque é ousado diante de você. Não tem medo de você. Você corrige ele? Corrige. Você dá uns saculejos, uns apertão de vez em quando? Dá. Mas ele confia no seu amor. E ele age com você com ousadia. Deveria ser assim. Mas você precisa fazer isso com o seu Pai Celestial. Amém? E o que o Senhor trouxe também para o meu coração é trazer para você a consciência de que salvação e justiça trouxe para nós o pacote completo. A palavra salvação, ela em hebraico é sotéria, em grego é sozo, e o significado dessas palavras no seu original é salvação, libertação, perdão, segurança, integridade, cura. Ou seja, você tem um pacote completo. Mas Deus foi tão enfático a respeito de salvação, que é como se 2 faces de uma mesma moeda, no pacote da salvação, você recebe perdão e cura. Lá em Isaías 53, você vê isso. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele carregou os nossos pecados. Ele foi moído por causa das nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode receber provisão sobre todas as áreas da sua vida, se achegando diante de Deus com ousadia e recebendo socorro em tempo oportuno. Mas eu quero enfatizar com você: perdão e cura. Perdão e cura. Perdão
e cura. Duas faces de uma mesma moeda que foi te entregue nesse pacote da salvação. O mesmo poder que te perdoou, que lavou você do pecado, é o mesmo poder que cura o seu corpo. O mesmo poder que fez você deixar de ser pecador para se tornar justiça diante de Deus. Ele te perdoou e Ele te curou. Às vezes, as pessoas, elas têm convicção sobre a sua salvação, mas não têm convicção sobre a vontade de Deus em relação à cura. Não é verdade? E padecem, sendo que elas estão com o pacote completo. É só agora desfrutar daquilo que você recebeu. Perdão e cura estão no mesmo pacote. E eu quero te mostrar isso lendo Lucas, o capítulo 5. Olha que história interessante. É aquela história dos amigos. O paralítico, ele tinha 4 amigos, você lembra disso? Eles tentam levá-lo até Jesus e eles não conseguem, porque a casa onde Jesus estava uma aglomeração de gente. E eles tentam entrar pela porta, não conseguem, tentam entrar pelos fundos, não conseguem, tentam entrar, eles não conseguem entrar por um caminho normal, vamos dizer assim. Aí eles têm uma brilhante ideia de abrir o telhado. Assim, eu não sei você, mas recentemente, uns anos para cá, eu fiquei pensando, se eu fosse a dona da casa e alguém serrando o telhado, a bagunça que não deve ter feito, você já pensou sobre isso? Mas sabe, querido, ela foi naquela casa que um grande milagre aconteceu e uma grande revelação chegou. Olha o que acontece. Jesus está lá, os amigos não conseguem levar de qualquer jeito, pega o amigo, desce pelo telhado, põe ele diante de Jesus. E aí, Jesus fala assim, versículo 23, qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vá para a sua casa. Imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos e davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam, hoje vimos prodígios. É interessante, porque ele fala assim, o que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer? Talvez para você vai pensar, não, eu acho que é mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados, porque fica ali, né? Pela fé, quem crê pegou. Mas foi exatamente isso que Jesus quis confrontar. Ele diz assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar, ele vai receber cura. Ele diz, levanta, toma o teu leito e anda. Querido, é exatamente assim que Jesus age no nosso meio ainda hoje. A cura, ela se manifesta para mostrar que Jesus está vivo. A cura, ela se manifesta para provar que o perdão é real. Porque a gente pode ver naturalmente no corpo as coisas entrando em ordem, e a gente pode saber, o mesmo poder que cura o corpo é aquele que me fez uma nova natureza, é aquele que perdoou o meu pecado, é aquele que me lavou, que me purificou e me tornou justiça de Deus. Quer ver uma coisa? Quem aqui, vamos pensar só no ano 2025? Quem aqui já provou de cura divina esse ano? Você pode ficar de pé? Fica de pé para a igreja ver você. Você fala assim, eu recebi cura esse ano, esse ano, esse ano. Olha as pessoas ao seu redor. Esse ano.
Agora, quem já recebeu cura na sua vida, cura divina? Não, fica de pé, me ajuda aí a pregar, me ajuda, aguenta aí. Quem já recebeu cura na sua vida, com Deus? Você fala assim, eu fui curado pelo poder de Deus. Você já provou de cura divina? Levanta, fica de pé, é mais da metade da igreja. Eu queria que você olhasse ao seu redor. Se você já provou de cura de um filho seu, fica de pé. Você fala assim, ele estava desenganado, os médicos não sabiam o que fazer, mas foi curado. Levanta, fica de pé, olha ao seu redor. Ah, querido, a gente precisa dar um glória a Deus aqui. Você pode dizer glória a Deus. O mesmo poder, querido, que nos cura, é o mesmo poder que nos tirou do pecado, é o mesmo poder que transformou a nossa natureza. Você pode sentar. Cura e perdão. Cura e perdão. O que é mais fácil dizer? Os dois é fácil para Deus. Ele resolveu os dois na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele pagou o preço. Ele podia ter feito algo só no nosso espírito. E me desculpe pelo só, porque já seria muito impressionante. Porque o maior milagre não é a cura do corpo. O maior milagre que eu e você podemos experimentar é o novo nascimento. Ter salvação, se tornar justiça de Deus, se tornar filho de Deus. Não ir para o inferno. Já seria algo maravilhoso ou não seria? Você seria feliz por isso ou não? Se a gente tivesse que viver uma vida dura aqui, se não tivesse cura disponível, mas pelo menos você não fosse para o inferno, você já não ia ficar feliz? Mas Deus é rico em misericórdia. E sabe o que Ele fez? Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, estando nós ainda mortos ainda, nos nossos delitos e pecados. Ele pagou o preço por nós. E o ladrão, João 10:10 diz isso. O ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Não tem como, querido, viver uma vida em abundância, gastando todo o seu dinheiro com remédio, com dor. Deus sabia disso. Não tem como você viver uma vida em abundância, vendo os seus filhos padecer doente. Não tem como. Então, o mesmo sacrifício que te perdoou, Ele também te curou. Deus quer que eu e você venhamos reinar em vida. A palavra de Deus diz, em Romanos 5:17, porque pela ofensa de um só reinou por esse a morte. Muito mais os que receberam, o quê? A abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Como é que reina em vida, miserável? Não, querido, se achegue essa noite com ousadia diante do trono da graça e receba socorro em tempo oportuno. Veja Deus te dar livramento na sua vida financeira. Como é que reina em vida com casamento destruído? Como é que reina em vida doente? Como é que reina em vida assim? Existe socorro para nós. E esse socorro, ele faz com que eu e você possamos, de fato, reinar em vida. Mas a gente precisa crer em Jesus. Crer em Jesus. Crer em Jesus. Eu quero dizer para você essa noite, se você está vivendo em pecado, tem gente que fala assim, eu preciso parar de fumar para
para aceitar Jesus. Eu preciso largar esse vício. Eu preciso parar de beber. Eu preciso parar de me prostituir. Eu preciso parar de fazer isso, aquilo. Não se vence o pecado de fora para dentro. A tua natureza precisa ser mudada. Você precisa essa noite se arrepender do pecado que está levando você para o inferno. Que é o pecado de não crer em Jesus. E esse pecado, sendo confessado, você sendo convencido disso, e você recebendo o sacrifício de Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. E você que já é salvo, eu quero dizer para você, se você está sofrendo essa noite, com alguma enfermidade no seu corpo, eu quero que a mesma convicção, você é salvo e tem certeza? Vamos fazer igual a gente faria com as crianças. Você é salvo e tem certeza? Diga amém. Mais alto, você é salvo e tem certeza? Diga amém. Então eu quero dizer para você, a mesma convicção que você tem, que você é salvo, você precisa essa noite dizer, eu sou curado, eu sou curado. O poder de Deus, o Espírito Santo, vem sobre mim e coloca as coisas em ordem. O irmão Reagan, ele com 16 anos, ele recebeu um diagnóstico de morte. Na verdade, ele recebeu esse diagnóstico de morte antes. Diziam que ele nem ia chegar aos 16 anos. Mas ele chega aos 16 anos ainda com esse diagnóstico de morte, com o seu coração, com uma má formação. O irmão Reagan é o fundador do Rema, nos Estados Unidos, quem não sabe. É o fundador da nossa escola. E ele tinha essa má formação no coração e ele foi completamente desenganado pelos médicos. Ao ponto da família dele conversar com ele como ele gostaria que fosse o funeral dele. A avó dele perguntava, que música você quer que toque, meu filho? A mãe dele perguntava, como você vai querer que seja a sua despedida? Mas sabe, com 16 anos, esse homem nasceu de novo, esse adolescente nasceu de novo. Ele entendeu que ele precisava crer em Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou, e que quando ele cresce em Jesus, ele se tornaria filho de Deus, e o poder da vida de Deus viria habitar dentro dele. E ele recebeu Jesus. E sabe o que aconteceu? Apesar desse diagnóstico, ele começou a se levantar e ele disse, dentro do seu quarto, ele disse o seguinte, diabo, eu não estou disposto a morrer daqui 10 anos, eu não estou disposto a morrer daqui 20 anos, eu não estou disposto a morrer daqui 30 anos, eu não estou disposto a morrer daqui 40 anos, ele viveu mais 69 anos, querido. O seu coração foi curado, ele levantou daquele leito de enfermidade, e ele é um marco, um referencial de um homem de Deus, de um avivalista. Nós estamos vivendo e colhendo coisas que foi depositado na vida dele. O diabo não pode te matar, querido. Ele pode sugerir, ele pode dizer para você, você vai morrer, como é que você vai querer que seja o seu funeral? Eu já ouvi isso do diabo, e eu disse para o diabo, eu não vou morrer, mas eu vou viver para contar os feitos do Senhor, eu viverei para contar os feitos do Senhor. E essa é uma noite de cura, essa é uma noite de salvação. Eu quero chamar o louvor aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Justiça de Deus, uma posição diante de Deus. Não é porque você é bonzinho, mas é porque o sangue de Jesus pagou o preço por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos começar por esse ponto. A salvação, o que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados?
ou levanta, toma o teu leito e anda, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. Eu quero chamar quem tem aqui alguma enfermidade no seu corpo. Se levanta, vem para cá. Você vai sair daqui curado essa noite. Porque a mesma moeda, no mesmo pacote que nós temos perdão, nós temos cura. No mesmo pacote que nós temos perdão, nós temos cura. No mesmo pacote que nós temos perdão, nós temos cura. Nós temos recebido já tantos testemunhos. Domingo retrasado, a gente testemunhou uma mulher, estava com câncer, desenganada pelos médicos. Nós oramos, o câncer morreu, secou, ela recebeu alta, querido. Aleluia, aleluia. Nódulos na tireoide desaparecendo. Teve uma mulher que me procurou, ela disse: Juliana, eu estava com um nódulo na minha tireoide, a cirurgia estava marcada. Nós oramos aqui no domingo, e sabe o que aconteceu? Ela foi na semana, durante a semana, na mesma semana, para a cirurgia, e o nódulo já não estava mais lá, não teve cirurgia. A cirurgia foi feita, sabe como? No nome de Jesus, querido. Aleluia, aleluia, aleluia. Ossos entrando em ordem, pressão arterial entrando em ordem. Querido, você recebeu um diagnóstico de você vai precisar lidar com isso a vida toda. Eu quero dizer para você, não será assim. Não será assim. Eu gosto de contar esse testemunho, já contei várias vezes, mas eu sei que enche o seu coração de expectativa. Eu saí do pós-parto da Juju com o diagnóstico: você está hipertensa. Você está hipertensa. Provavelmente você vai ter que tomar esse remédio para o resto da vida. Eu ainda perguntei: mas você vai tentar tirar o remédio? Ela falou assim: você vai precisar ir para um cardiologista, porque provavelmente você vai ter que lidar com isso. O culto estava terminando, eu estava na minha casa. Fernando Leal estava dirigindo o culto, ele subiu no culto e ele disse: tem uma mãe com a pressão alta indo para o hospital, e nós vamos orar por ela, pelo bebê. E eu lá na minha casa, eu comecei a orar por essa situação. E quando o culto acabou, eu desliguei a TV e eu fui levantar da cadeira que eu estava, e me deu um mal-estar. Eu segurei na poltrona assim, eu estava sozinha com a Juju, o bebê. E eu pensei: meu Deus, a primeira coisa que eu pensei, eu falei: meu Deus, eu não posso cair, que eu estou sozinha com a nenê. E depois eu parei e falei assim: peraí, isso aqui é mal-estar de pressão baixa. Eu me acalmei, esperei passar um pouco. Estava tudo bem, fui lá, peguei o aparelho, aferi minha pressão, ela estava normal. Aí eu falei com a médica, ela falou: vamos acompanhar, continua a medicação. Beleza, 2 dias, 3 dias. Eu aferi a pressão, é de hora em horas, que é um período de horas que você faz, eu não me lembro mais se 2, 3 horas, esse acompanhamento, mas toda hora, certinho, 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 certinho. E eu mandando para ela, ela falou: para de tomar o remédio, que esse negócio vai te fazer mal, a sua pressão está em ordem. Querido, o mesmo poder que te perdoou, o mesmo sacrifício que te perdoou, te curou essa noite. Você não precisa sair daqui enfermo, você não precisa sair daqui com dores, você não precisa sair daqui com um diagnóstico de impossibilidade. Querido, o poder de Deus opera agora mesmo. Eu queria que a igreja se colocasse em pé. Nós vamos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, feche os seus olhos, levante as suas mãos. Jesus, quero declarar. Aleluia. Eu queria chamar a Luana e Edna aqui. Venha cá. Bianca também. Eu vi no meu coração, vocês vindo orar junto comigo. Nós vamos orar por essas mulheres, amém? Por esses homens também.
que estão aqui. Você pode dizer: clamo Jesus, clamo Jesus, clamo Jesus. Oh, esse nome tem poder, querido. O câncer tem que se dobrar a esse nome. A artrite tem que se dobrar a esse nome. A morte tem que se render a esse nome, querido. O nome que está acima de todo nome. Crie esse ambiente de adoração. Levante as suas mãos. Aleluia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Deixa as cadeias, dissipa as trevas, vence a teu nome. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Desce as cadeias, dissipa as trevas, vence Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome